Ok, conectou. Ora bem, pessoal, sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal. Daqui fala o vosso estimado Rosandro da Silva. E estamos cá para termos mais então uma videoaula, né? Hoje trouxe uma abordagem muito, mas muito interessante de multiplexadores. O dispositivo, né, literal, o conjugado, esse é para os matemáticos, o conjugado do multiplexador. Ok, só os matemáticos chegaram, mas pronto, sério. Então, nós vamos falar de um dispositivo que basicamente operaciona inversamente ao multiplexador. Então, é essa a ideia, né? Desde já espero que estejam todos, mas todos muito bem. Curtam o vídeo, subscrevam o canal, é muito importante. Compartilhem com quem vocês acharem conveniente, para dar sempre aquela fortalecida, não é? E pronto, a gente assim evolui naturalmente. Ora bem, o que é um demultiplexador? Eu disse há bem pouco tempo que é um dispositivo que opera inversamente ao modo de operação do multiplexador. Mas assim, o que é um demultiplexador? Um demultiplexador ainda, né, distribuidor de dados, como assim em algumas literaturas é tratado, né, nada mais é nada menos é do que um dispositivo, né, que possui uma única entrada de dados e N saída de dados. E como é que ele operaciona basicamente? Tendo em conta as suas linhas de seleção, claro, não esqueçam, há sempre ali linhas de seleção para poder codificar e, portanto, né, encaminhar devidamente os dados que estão na entrada para a saída correspondente ou então desejada, né? Porque a gente vai ter N saídas, só uma entrada de dados, e para a gente encaminhar devidamente precisamos codificar. Isso é feito a partir da linha de seleção do demultiplexador, assim como no multiplexador. Então, esse é o point. Nós temos a entrada de dados, temos ali os códigos, tu colocas, ele vai encaminhar para uma saída, colocas um outro código, vai encaminhar para outra saída, e assim sucessivamente. Esse é o point. Vou só fazer aqui o diagrama em bloco do demultiplexador, né? Para poderem visualizar isso melhor. Ora bem. Normalmente eu gosto de representar o Demux, ou tanto o Demux quanto o Mux, de 4 canais. Eu prefiro sempre assim, 4 canais, 4 canais. E ele é mais ou menos assim. São 4 canais, 2 linhas de seleção. Vou colocar aqui, Ctrl, ok. Então, o que eu acabei de dizer é o quê? Não. Bit mais significativo. Bit mais para o bit menos significativo. O que eu acabei de explicar é o quê? Então, tu vais ter cá o teu dados na entrada, né, do demultiplexador. Portanto, vamos lá supor, né, que queiras mandar aqui para essa saída, não para as outras, ou não para uma das outras, né? Então, tu vais colocar aqui um código que, portanto, é válido para essa saída. E automaticamente o dados que está aqui vai ser encaminhado para essa saída, naturalmente, isso num sistema de telecomunicações. Então, se eu quiser essa saída, eu coloco o código correspondente a essa saída, que valida essa saída, eu coloco o código a partir da linha de seleção. Tendo feito isso, o dado é encaminhado para a saída. E assim sucessivamente para as demais saídas, não é? Obedecendo aqui a codificação da minha linha de seleção. Por essa razão é que nós normalmente nos focamos bastante aqui, porque é muito importante, muito, mas muito importante. Ok, então temos aqui já o diagrama do Demux, vamos aproveitar. Normalmente é assim mesmo, Demux. Prontos. Vamos aproveitar. Relembrando, tem um cara muito, mas muito importante. Esse cara acompanha-nos sempre em questões de circuitos e por aí fora, quando está-se a falar de sistemas digitais. É o cara aqui, o cara valentão, né? Ora bem, aqui nesta expressão, N quer dizer, ou então significa, ou então traduz o número, vou colocar assim, o número, né, de linhas de seleção que o meu Demux possui, right? E o N maiúsculo faz referência ao número de saídas que o meu Demux possui. Ou seja, aqui temos 2 linhas de seleções, ok, right? Então vamos ter, né, vamos fazer isso aqui. Logo são 4, não é, saídas, conforme vemos aqui. Então a base é 2 e assim o cenário vai indo. Ok, até aqui estamos todos bem, right? Espero que tenham percebido até aqui, né, a questão do multiplexador.
Ora bem, mas o assunto não termina aqui, não termina aqui porquê? E com isso vocês podem ver que não, assim, não podemos nos limitar só em pensar que o demultiplexador vai ter sempre duas linhas de seleção e só quatro saídas. Não, nada disso, até porque a expressão está aqui. Se eu quiser, por exemplo, confeccionar, né, ou projetar um demultiplexador com quatro linhas de seleção, como é que vai ficar a expressão? Vai ficar mais ou menos assim. Isso vai dar nada mais, nada menos. Vou só repetir para eu não ter que apagar com os dedos. Isso vai dar nada mais, nada menos do que quê? Você que está lá, não faz isso não, pô, que isso? Vai dar nada mais, nada menos do que 16, né, canais de saída. Então, para quatro linhas de seleção, se eu colocasse aqui mais duas linhas de seleção, eu tinha que ter 16 canais de saída. Então, assim vai progredindo, né, dependendo da nossa necessidade, ou então do próprio exercício, se calhar, né, caso for, é uma questão de didática. Então, posso colocar aqui 5 linhas, 6 linhas, 7 linhas e só vai aumentando o meu número de saídas do meu multiplicador, right? Então, esse é o point que eu tinha para, assim, ressaltar, né, para vocês. Ora bem, permitam-me apagar, por favor, eu preciso partir para uma outra questão. Espero que tenham feito o print, está lá a tela, ok, vou apagar, ok. Precisamos partir para uma outra questão. Assim, conforme eu disse, né, esse é o diagrama em bloco do meu multiplexador. Entretanto, ele não se limita aí, porque internamente ele tem circuitos, ou melhor, sim, tem circuitos integrados. E esses circuitos integrados, né, possuem portas lógicas que permitem, né, com que seja feito esse julgamento de linha de seleção para poder encaminhar os dados para um dos canais da saída e por aí afora. Então, esses mesmos circuitos, né, nós podemos projetar a partir de portas lógicas. Como fazer isso? Ora bem, a princípio, o que a gente, né, deve fixar é a codificação da nossa linha. Quais são os possíveis códigos para o número de bits que a gente tem nas linhas de seleção? Ok, para esse caso aqui, vamos nos assentar primeiro, para esse caso, depois vamos ver outros exemplos, né? Para esse caso aqui são só duas linhas de seleção. Ok, duas linhas, né, de seleção. Duas linhas de seleção. Normal. Quais são os eventuais valores, né, de dígitos binários que esses dois caras, né, podem assumir? Quais são? Vocês sabem que são quatro. Porque, vê, com dois bits binários eu posso contar, né, assim, em decimal equivalendo de 0, né, a 3. Isso equivale a 0 em decimal, né? 1, 2 e 3. Então, são quatro, não é, hipóteses. São quatro hipóteses para os meus dois dígitos binários. Para os meus dois dígitos binários. Então, quais são as hipóteses? Vamos jogar aqui na tabela. 0, 0, né? Quando em decimal é 0. 0, 1, quando em decimal é, portanto, 1. 1, 0, quando em decimal é 2, e 1, 1, quando em decimal é 3. Então, o que é que a gente faz com base isso aqui? Por que a gente pegou a linha de seleção e avaliou essa questão aqui? A gente avaliou essa questão porque são os códigos que a gente vai poder utilizar, né, para manipular aqui as saídas, para a gente poder encaminhar os dados da entrada, né, para as saídas. E isso é feito a partir dos códigos da linha de seleção, conforme eu acabei de dizer. Então, tendo feito isso, né, a gente vai tirar as expressões lógicas, não é? E obedecendo, né, assim, do bit mais significativo, vamos colocar para cada linha da nossa tabela, vamos ter, portanto, uma saída correspondente. Para cada linha da nossa tabela, vamos ter uma determinada linha correspondente. E essa linha, né, subentende um código, conforme vocês podem observar muito bem. Então, só por uma questão de, né, organização, vamos colocar mesmo assim, S0, para esse código é ativa a saída S0, para esse código S1, S2 e S3. Até aqui está tudo, mas tudo bem. E notem vocês que cada saída é independente, então não tem conexão uma com a outra. Portanto, cada saída não é independente uma da outra. Então quer dizer que cada uma terá uma função, né, ou uma expressão, né, final.
que será, né, com base às linhas de seleção, o código da linha de seleção. E ressaltando aqui para poderem pegar o fio lógico de onde surgem mais ou menos as coisas, a gente vai aplicar, né, a porta lógica AND. A porta lógica AND por quê? Porque a porta lógica AND só é ativa quando, portanto, as entradas estão em níveis lógicos altos, assim validando, não é, a saída também. E com essa validação de saída a gente pode então aproveitar para fazer extrair o nosso dado, os nossos dados, né, que estão a entrar aqui. Por essa razão que a gente utiliza a porta lógica AND. Então vamos tirar a expressão para a primeira saída. Como é que fica? Como é que fica? Vamos lá ver. Eu disse que frisei a gorinha mesmo, né, de que nós precisamos de níveis lógicos altos, certo? E aqui os dois estão em baixo para essa codificação. E o que é que fazemos? Simplesmente barramos. Prontos. E vem o nosso sinal, ou então o nosso dado, que está a entrar aqui. Para a segunda saída, como é que fica? Vamos lá ver o código, ou a variável que representa, né, os bits do código, as variáveis que representam os bits do código. Portanto, a variável C1, né, o bit mais significativo, está em 0, precisa ser barrado para ter 1. Ao subjugar, né, vai dar a saída desses dados, conforme deu aqui. O terceiro, o cenário não é diferente, é o mesmo. Pronto. Quem é barrado? Aqui. Para ir para 1, não é? 1 com 1 em AND, não é? Vai validar 1. E poderemos fazer extrair esses dados aqui. Atenção, esse processo, né, funciona, é válido para os outros demultiplexadores. Por exemplo, que tem 16 saídas e por aí fora, é só fazer o mesmo processo que vai resultar. Don't worry. Ok? Então vamos fazer para a última expressão, né? E pronto. Tá, temos as expressões. Right? Temos as expressões. Não é? Temos as expressões todas. Tendo as expressões, o que é que a gente faz? O que é que a gente faz? Desenha um circuito lógico, utilizando portas lógicas, ok? Beleza, então faça a print caso queira, para eu poder apagar e, portanto, fazer o circuito lógico. Então, desenhando o meu circuito lógico, não vou ter nada mais do que 4 portas lógicas AND, right? São 4 expressões, né? Isso tem porta lógica AND. Então vamos lá. É isso. Bom. 0, 1, 2 e 3. Ok? Aqui vou colocar as minhas linhas de seleção. Mais ou menos aqui assim, né? E aqui, mais ou menos por aqui, vou colocar os meus dados. Que, portanto, está conectado a todas as saídas. Está conectado, entretanto, nem todas as saídas recebem, né, ao mesmo tempo a informação. Aliás, não recebem ao mesmo tempo, né, mais de uma saída a informação, pois cada código é para uma única saída, isso é algo exclusivo. Então não há esse problema ali. É mais ou menos assim. Ok, agora eu vou partir então para a construção do meu circuito, vou continuar para a primeira expressão, né? Opa, aqui falta algo. Ok, para a primeira expressão nós temos o bit mais significativo e menos significativo em simultâneo da minha linha de seleção em baixo. Prontos. Agora para a segunda porta, como é que está? O bit mais significativo é barrado, enquanto o outro nem por isso. Então vou fazer algo mais ou menos assim. Prontos. E aqui eu vou ter mais ou menos isso, right? Prontos. Não termina aqui, temos a terceira saída, né? O menos significativo agora é que está barrado. Prontos. E
aqui o mais significativo, está limpo, sem problema nenhum. Agora aqui os dois estão limpos. Prontos, tendo feito isso, construí o meu demultiplexador, aquele macete ali que a gente tinha feito. É mesmo isso aqui que a gente tinha feito. Internamente ele é assim, interessante. Mas atenção, existem assim alguns demultiplexadores com alguns assim com aplicabilidades exclusivas, né? Permitam-me dizer, é só irem procurar em bibliografia, vocês vão encontrar. Prontos. Tendo feito isso, né? Então, conforme eu ia dizendo, isso não passa disso mesmo. Vamos só fazer o teste. Caso eu coloque na linha de seleção 00, simplesmente essa saída que será habilitada, simplesmente essa, podem confirmar. Eu não preciso porque eu sei que simplesmente essa será habilitada. Quando eu colocar esta, né, será basicamente só essa saída será habilitada. E assim para todos os códigos que estão lá na nossa tabela. E é basicamente isso, construímos o nosso demultiplexador, estamos a distribuir, né, dados, então é por isso é que diz distribuir dados, é com base nessa, né, essa seleção de saídas e por aí fora, que vem o termo distribuir dados, então esse é o point. Para a aula de hoje temos isso, né, e desafio-vos a fazerem tentem construir um demultiplexador de quantos canais? Deixa-me ver. De 8 canais. Vou já dar aqui um auxílio grande, né? Ele vai ter 3 linhas de seleção. Espero que isso ajude realmente. Mas vai sim, com certeza, porque vocês receberam aula. Então é isso. Muito obrigado pela atenção prestada. Espero que realmente tenham aprendido. E não esqueça, isso é muito importante, compartilhe, curta, subscreva o canal, desfrute assim de tudo que eu for partilhar, porque é só coisa positiva, né? Muito obrigado e estamos juntos.